Quero convidar você, nesta noite, a pensar um pouco a respeito de prioridades. Conversando com o meu filho sobre ministério, e ele me disse: pai, seria legal assim trabalhar com série de sermões. Eu nunca trabalhei com série de sermões, mas eu achei a ideia boa. E nós vamos iniciar esse projeto de trabalharmos com série de mensagens. E essa primeira série que eu gostaria de compartilhar com a igreja é uma série que eu quero chamar do estabelecer as prioridades. Eu estive num treinamento sobre gestão de ministérios e num determinado momento a equipe foi convidada nós tínhamos um projeto que era uma viagem missionária. Nós éramos 35 participantes e aí nós recebemos aqueles post-its. Apaga essa luz aqui do púlpito, por favor. Aí é a número 1, Breno. Isso. Então aqui nós temos esses post-its pregadinhos ali na parede. E nesse treinamento que eu fui, nós fomos desafiados a pegar blocos desse post-it e escrever tudo o que a gente achava que poderia acontecer, que a gente deveria fazer, algumas providências que nós deveríamos tomar em relação à viagem missionária. E aí a gente foi fazendo e foi colando assim, cada um num canto. E aí depois o orientador do treinamento, ele pediu que a gente colocasse tudo num painel só. Então imagina, cada participante, eu acho que escrevia uns 30 post-its, cada um. Então ficou mais ou menos daquele jeito ali. E aí, diante dessa situação, a gente vai organizando por temas, por áreas. Então o que envolve viagem? Aí pegava todos os post-its, punha no canto. O que envolve a execução do projeto, ia pegando, separava, punha num canto. E assim a gente ia delineando as áreas de trabalho e a gente começou a perceber que tinham post-its iguais. Então retirava-se o que estava em duplicidade e aí a gente foi enxugando, até chegarmos a alguns consensos. Quando a gente fala de prioridades, eu gostaria que você olhasse para esse outro slide e você tentasse perceber qual é a diferença entre essas duas pessoas. Estamos pensando no fator estabelecer prioridades. Então, tivemos lá os post-its colocados. Qual que é a diferença entre esses dois quadros? Tá, e aí não tem nada a ver com a questão do homem ter a cabeça em caixinhas e a mulher ter a cabeça um emaranhado de fios conectados, como diz o pastor Cláudio Duarte, que a cabeça do homem é cheia de caixinhas, e aí quando a mulher vem para conversar, ele fala: não, mas agora você vai abrir qual caixinha? É a caixinha do supermercado? Então tá. Aí ela emenda a conversa: não, pera, então deixa eu fechar essa caixinha e abrir a outra. Não tem nada a ver. Mas aqui a gente tem esse primeiro fator. Um lado está organizado e o outro não. Qual é a outra percepção que você tem dessas duas imagens? Aí fala alto para a gente escutar, né? Não entendi? Tá. Um tem mais cores e o outro menos cores. Que outra percepção você tem desta imagem? Da esquerda tem claro para onde quer ir.
Como? Quem está com foco? O que está organizadinho. O Osias falou o quê? O Osias disse que parece que a moça está meio em dúvida. Agora, para onde a moça está olhando? Ela não está olhando para as anotações que está atrás dela. E para onde o rapaz está olhando? Para as anotações. Queridos, quando nós pensarmos em estabelecer prioridades, nós temos que encarar de frente os desafios que a gente pretende alcançar, para que a gente possa vislumbrar para onde ir, para a gente poder alinhar o nosso foco, para saber para onde a gente caminhar e quais providências a gente deve tomar para que esse projeto seja executado a contento. Então, quando a gente pensa em estabelecer prioridades, a primeira dica que eu já quero deixar é: encare a situação de frente. Não deixe as coisas acumularem lá para trás, porque senão a gente não vai conseguir organizar as coisas para podermos seguir em frente. Dentro desta visão, eu quero pegar um exemplo de estabelecimento de prioridades bastante importante. Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Nós temos na pessoa do nosso bom Deus aquele que vai nos ensinar com bastante clareza esta questão das prioridades. O nosso desejo é que haja motivação por parte de cada um de nós, para que, ao olharmos os exemplos bíblicos que nós vamos abordar em algumas mensagens focadas nessa temática, que a gente pegue esses exemplos para motivar a nossa vida, para nos tornarmos pessoas que estabeleçam essas prioridades de forma a ter a nossa vida abençoada e agradarmos o nosso Deus. Em Gênesis 1, nós lemos assim a partir do verso 1: No princípio, criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Então houve tarde e manhã no primeiro dia. Queridos, o maior exemplo que nós temos do estabelecimento de prioridades é o próprio ato criador do nosso Deus. Porque se nós observarmos os dias da criação, nós vamos perceber que não foi uma coisa feita aleatoriamente. E às vezes, quando falta a nós essa percepção de organizarmos as coisas para que aconteça de uma forma redondinha, para que tudo dê certo, a gente acaba tendo algumas surpresas. Então, por exemplo, se os adolescentes que estão aí programando esse acampamento, se não forem estabelecidas algumas prioridades, pode acontecer de chegar lá e ter mais gente do que cama para dormir. Isso é um problema. Pode ter mais gente do que comida para ser comida. Isso é um grande problema. Então,
são questões que vão sendo trabalhadas dentro de um planejamento, e todo processo de planejamento requer o estabelecimento de prioridades. E na nossa vida isso é fundamental. Como eu disse, nós temos no Senhor o maior exemplo dessa ideia do estabelecimento das prioridades, porque Ele foi priorizando luz, céus, plantas, o sol e as estrelas, os animais, e aí Ele chega na obra-prima da criação, que é o ser humano. E aí a gente vai observando que a cada dia o Senhor vai agregando algo, criando um ambiente bacana, para que quando Ele criasse o homem, aí a coisa estivesse perfeita. E o texto vai seguindo, mostrando que Deus cria o firmamento, que Deus chama o firmamento de céu, e depois houve tarde e manhã no segundo dia, depois Deus manda que as águas se ajuntem, e aí a gente vê no verso 10 que quando Deus chama a terra, a parte seca de terra e a parte molhada de mares, o texto diz que viu Deus que era bom. E aí Deus vai criando outras coisas. No verso 12, depois de criar as relvas, as ervas, as sementes, as árvores que dão fruto, o texto diz que viu Deus que era bom. E aí depois Deus cria os grandes luminares, e aí o verso 18 do capítulo 1 diz que viu Deus que era tudo bom. No verso 21, Deus cria os grandes animais, os seres viventes que rastejam, os quais povoaram as águas segundo as suas espécies, e o texto termina dizendo que viu Deus que era bom. Depois, no verso 25, fez Deus os animais selváticos, cada um segundo as suas espécies, e o texto termina, e viu Deus que era tudo bom. Quando nós estabelecemos as prioridades para a nossa vida, o nosso caminhar será abençoado. O Senhor mostra que a cada passo Ele declara, e era bom. Agora, o que Ele disse quando Ele cria o homem e a mulher? E viu Deus que era muito bom. A obra-prima da criação. O Senhor prepara o ambiente, o Senhor prepara tudo o que o homem precisaria para ter uma vida abençoada, e ali o Senhor coloca o homem e a mulher no jardim do Éden. Deus cria primeiro o homem e dá algumas instruções e orientações. Depois Deus percebe que havia algum detalhe que poderia melhorar mais ainda, e o texto diz que o Senhor viu que não era bom que o homem ficasse sozinho, e aí o Senhor providencia uma companheira a ele, e aí nós temos a criação do homem, a obra-prima da criação, o ponto máximo naquilo que Deus elabora, porque a criação do homem, ela tinha uma relação com a própria existência do Deus Criador. E quando Deus cria o homem, estabelece-se a relação Criador e criatura, Criador e criação. E aí a gente lembra dos quadros clássicos de Miguel Ângelo. Eu não peguei aquele quadro porque ele é feio, né? Mas essa imagem das mãos se tocando é o momento em que há o ponto de contato do Criador com a criação. E nesse momento surgem novas prioridades. Nesse momento, novas situações começam a acontecer,
e exigem uma nova análise e um novo estabelecimento de prioridades. Quando Deus cria o homem, nós vimos aqui no verso 26 até o 31, o Senhor dizendo: também disse o Senhor, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus estabelece o contato com o ser criado. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Ele nos cria para que nós pudéssemos estar diante dele, adorando na santidade, louvando na sua beleza. Deus nos criou para isso, para o louvor da sua glória. E aí o texto diz: façamos homem a nossa imagem e semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, aves do céu, animais domésticos, sobre toda a terra e sobre répteis que rastejam. E aí a gente vê que o Senhor estabelece o mandato cultural para que o homem pudesse exercer a soberania dele, ser criado, sobre a humanidade e sobre aquilo tudo que foi criado. Verso 27. Criou Deus, pois o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, que se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será por mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será por mantimento. Assim se fez. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Amados, aqui o Senhor estabelece algumas prioridades para este ser criado. Ele cria o ser humano e imediatamente existe o estabelecimento de outras prioridades. Agora Adão, a sua esposa, eles têm uma responsabilidade de fazer ali a gestão e cuidar da criação, cuidar daquelas coisas. Quando o Senhor diz que o homem deveria dominar dominar a arte, dominar a ciência. Se nós formos pensar nesse ambiente aqui, quantas ciências foram necessárias serem dominadas para que a gente tivesse esse conforto? Alguém estudou para fazer a iluminação, alguém estudou para fazer as paredes, alguém estudou para fazer cada detalhe do que a gente usa aqui dentro. Isso é um mandato cultural, e isso não tem nada a ver com ser ou não filho de Deus. Isso tem a ver com ser criatura de Deus. Deus nos cria e nos dá talentos. E isso não tem nada a ver com dom espiritual. O dom espiritual vai aparecer lá na frente. Aqui nós temos um mandato cultural onde o homem está recebendo os seus talentos naturais. E aí a gente vai vendo que a beleza da criação, a harmonia que se tem, ela vai trabalhando no sentido de o homem criado, agora ele tem algumas prioridades, que é o cuidado das coisas. E quando a gente vai lendo capítulo 1, 2, 3, a gente vê o trabalho que o homem tinha, nomeando os animais, cuidando das coisas. E aí a gente percebe o quanto Deus se agrada e ama este ser criado. Lá no Novo Testamento, João 3,16, há uma declaração de amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que dá o seu Filho para resgate do homem.
O amor de Deus, ele se mostra desde o princípio, quando Deus cria o homem, lhe dando condições de ter uma vida abençoada. E aí a coisa vai caminhando, o homem tem as suas prioridades, o homem vai trabalhando, fazendo o seu trabalho. Uma das coisas que o Senhor deixou para o homem, no sentido de relacionamento com a sua esposa, foi que ele deveria cuidar dela, e ele declara: tu és osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então aí o homem tem aquela bênção de ter a mulher como a sua ajudadora, e aí já tem o estabelecimento de uma prioridade do casal. Mas esse tema nós vamos aprofundar um pouco mais no sábado, no encontro de casais. Então aqui a gente observa que o homem, ele tem as suas responsabilidades. Deus dá ao homem algumas responsabilidades, e uma delas foi um cerceamento. O Senhor diz ao homem: tudo que você tem aqui no jardim, você pode comer, e isso vos será por alimento, exceto aquela árvore que está no meio do jardim. Por que Deus põe esse elemento que muda a situação de liberdade total? O Senhor põe esse elemento para que o homem compreenda que a sua maior prioridade é obedecer a palavra do Senhor. Porque quando nós obedecemos a palavra do Senhor, nós temos vida. E quando a gente não obedece a palavra do Senhor, nós caminhamos para a morte. Esta foi a primeira promessa que o Senhor fez ao homem: você vai morrer. A primeira promessa. Se não obedecer, você vai morrer. Agora, por que permitiu que aquilo estivesse lá? Para que o homem fizesse uma escolha. O homem deveria obedecer a Deus, porque Deus colocou no seu coração, e cada um de nós aqui hoje tem capacidade de decisão, capacidade de fazer escolhas e liberdade para fazer essas escolhas. Você escolheu vir aqui hoje. O pastor Paulo caiu um tombo na casa dele, teve ali algumas escoriações, se machucou um pouco, o pastor Osias compartilhou hoje de manhã, mas ele escolheu vir aqui, manquitolando, meio cambaleando ali, mas está aí com a família toda, e é uma bênção podermos ouvir orando por missões. Então a gente percebe que quando nós tomamos decisões, nós estamos ressaltando uma característica da imagem e semelhança que nós temos de Deus. Deus não quer bonecos de Olinda adorando o seu nome. Como é que é o boneco de Olinda? Entra uma pessoa embaixo daquela estrutura metálica lá, sei lá como é que é aquilo, e aí ele começa a balançar aquele boneco, mas aquele boneco em si, ele não tem vida. Quando a pessoa sai de dentro dele e estaciona ele lá em algum lugar, ele fica lá paradinho, ele perde a sua mobilidade. Por quê? Quem dá a vida àquele boneco é um homem, um ser humano que está dentro dele movimentando aquela estrutura. E a gente percebe que quando o ser humano sai da cena, aquele boneco vira sucata, não tem vida em si. Deus não criou o homem assim, meu querido. Você foi criado de uma forma muito especial para o Senhor. Você crê nisso? Então repita comigo: eu sou especial para Deus. Deus deixou você fazer escolhas na sua vida. E para o homem, ele disse aqui: Adão, na boa, hein? Come o que você quiser, mas daquela árvore não.
porque o dia que você comer daquela árvore, você morrerá. Adão concordou, fechou o acordo e está lá cuidando da vida. Queridos, quantas vezes você já não percebeu que a sua vida vai caminhando numa pegada calma, serena e tranquila, e de repente turbulências surgem, de repente o vento muda, de repente as nuvens se escondem, e aí aquilo que parecia ser algo de bênção acaba se tornando num momento tenso e preocupante. Eu vinha para cá, vindo da minha casa, aí perto do Socorro, eu falei, olha que legal, tem neblina ali na frente, perto do Serpro. Então, se tem neblina, tem mais umidade no ar e tal. Aí eu e o Lucas abrimos a janela do carro para sentir a neblina, era fumaça, estavam queimando alguma coisa. Aí o Lucas vira para mim, eu falei, irmão, engenheiro ambiental é tudo, você que devia ter tido essa percepção. Aí tivemos que andar um pouco a janela aberta para a neblina sair, né? Mas observe que quando você vem numa caminhada calma, serena, tranquila, e às vezes você entra num projeto que você pensa que aquilo vai ser a grande sacada da sua vida, e a tua bênção vai estar estabelecida, e agora eu acertei no meu passo, agora eu estou endireitando a minha vida, agora eu vou seguir nesse caminho, eu sou especial para Deus, e aí você vai vivendo essa emoção de viver esse momento com Deus, aí acontece alguma coisa para roubar a sua alegria. Estava tudo legal lá no Éden. De repente Eva passeando lá pelo jardim, ela vê uma coisa brilhante perto daquela árvore que o Senhor falou que não era para comer. E aí ela, atraída por aquele brilho, ela chega perto daquilo. A palavra serpente no hebraico também pode ser traduzida por algo brilhante, até porque Lúcifer, que é o diabo, ele era o anjo de luz, que por intentar contra Deus foi expulso do paraíso. Então ali no jardim do Éden, o diabo também estava presente. Sabe por quê? Porque o Senhor deixa que nós passemos por provações. Agora a decisão de como nós vamos sair dessa provação, isso é uma prioridade que eu preciso estabelecer junto com o meu Deus. A vida daquele casal ia tranquila. Talvez já houvesse até filhos, e a coisa vai caminhando numa boa, mas aí começam os problemas. O diabo não fica contente quando nós caminhamos na direção de comunhão com Deus, de ouvir o que Deus tem a falar ao nosso coração. O diabo não se contenta quando nós estamos de mãos dadas com o Senhor. Aí ele tenta de algumas maneiras quebrar esse ritmo, e é o que ele faz. Ele chega para Eva e começa de uma forma muito sutil fazer alguns questionamentos com aquela mulher a respeito. Vem cá, foi assim mesmo que Deus disse que não era? Deus não falou para Eva, Deus falou para Adão. Por isso que o diabo foi para cima da Eva, porque talvez, aí a gente tem que dar um desconto, talvez Eva não tenha compreendido direitinho a orientação do marido. O marido pode não ter dado adequadamente a orientação à sua esposa, especulação, tá? O fato é que Eva foi abordada, Eva foi seduzida, e o diabo, com muita sutileza, ele vai criando uma imagem de que aquele fruto era bom. É tão bom, mas tão bom, que quando você comer aí na boa, você vai ficar igualzinho Deus, vai ficar igual ele. Por isso que ele não quer que coma. Porque na hora que comer, vocês serão iguais a ele.
E aí Eva, na sua avaliação, ela entendeu que aquele fruto era bom e comeu. E ela leva aquele fruto que na sua ótica era bom e entrega ao seu marido, que por receber da mão da sua amada, acaba comendo, e aí eles entram numa nova dimensão em relação ao Criador e à criação. Porque neste momento, quando a orientação de Deus é quebrada, quando a palavra do Senhor é distorcida, quando a desobediência se instala no coração daquele casal, o pecado entra na vida deles e aí a vida do homem se transforma. A começar da comunhão que ele perde com o seu Criador. O homem que antes caminhava assim, de mãos dadas com o Senhor, sem nenhum medo, sem nenhum rancor, sem nenhuma restrição, tanto que andavam nus e não havia nenhum incômodo. Mas a partir do momento em que o pecado se instala na vida do homem, a relação dele com o Criador muda. Aí o homem começa a sentir medo, o homem começa a sentir vergonha, o homem começa a se esconder do Criador. E quando Deus aparece, como aparecia corriqueiramente ao homem, ele vê o homem escondido, ele vê o homem atrás da folhagem. Adão, onde estás? Deus sabe onde você está, mas Ele quer que você diga: eu estou aqui. Ele quer que você faça essa escolha, porque fazendo isso, você está estabelecendo uma prioridade de olhar para Ele em primeiro lugar. Por conta do pecado, o homem perde essa visão de Deus. E aí ele começa a perceber que ele tem algo que talvez incomode a Deus. Aí ele começa a observar com um olhar de malícia o seu corpo, o corpo da sua mulher. E aí eles pegam lá, o texto diz que pegam folhas de figueira e costuram e tentam fazer ali alguma roupa. Agora imagina Deus olhando aquilo. Adão, o que é isso, rapaz? Onde é essa Fashion Week que você foi? Essa roupinha é muito feia. O que é isso, Adão? Não, então, Deus, é o seguinte, que eu estava ali pelado, né? E aí escutei sua voz, eu fiquei com medo e me escondi. Adão, eu sei que você estava nu, eu te fiz assim. Mas e aí? Por que você está com esse sentimento? Porque a mulher que o Senhor me deu. Porque a mulher que o Senhor me deu. Essa é outra coisa que acontece na vida do homem por conta do pecado. Ele perde aquela responsabilidade que ele tinha e ele começa a jogar a culpa no outro. Eu sou assim por causa da imposição da sociedade, eu sou assim por causa do meio que eu vivo. Não, você é assim porque você quer ser assim. Porque se você quer mudar, você só precisa dizer uma coisa: Deus, eu quero mudar. E Ele vai ajudar você. E aí o Senhor questiona: Eva, o que está pegando aí? Não, então, Senhor, a serpente que o Senhor criou estava ali, me enganou e ó, o que deu? Então começa essa situação de tirar de si a responsabilidade, e a prioridade agora é a mentira, é o jogar a culpa no outro, é o tirar a responsabilidade de si. A prioridade agora, ela é esconder-se do Deus Criador. A prioridade agora é com as suas próprias mãos e com os seus mecanismos humanos esconder algo de Deus, mas aquilo não agradaria a Deus. E o Senhor providencia vestimenta com pele de animais.
E aí começa uma nova relação do Criador com a criação. Uma relação de busca, porque Deus ama o mundo de tal maneira que quer trazer de volta para si o homem que ele criou para si. Mas o homem se afasta por conta do pecado, e Deus então providencia uma roupa feita com pele de animais. Esse detalhe é interessante porque para que houvesse a roupa, um animal inocente precisou morrer. Um sangue inocente precisou ser derramado para cobrir o pecado, para cobrir a vergonha do homem. Cristo é o Cordeiro de Deus, que não esconde o pecado do homem, mas tira o pecado do homem. E aí começa uma nova relação do Criador com a criação. Uma relação de amor, uma relação de busca, uma relação de reconquista. E Cristo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E aí, amados, nós entramos numa dimensão de um outro tipo de estabelecimento de prioridades. Agora voltada para o homem que precisa fazer os seus esforços, estabelecer as suas prioridades, e se Deus não estiver no topo destas prioridades, o homem vai continuar se escondendo, sofrendo e ficando distante. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta cena do Cristo na cruz, o Cordeiro de Deus que deixou-se matar, inocente, para levar sobre si o pecado de toda a humanidade, é nesta cena que nós encontramos a nossa grande prioridade que nós precisamos estabelecer. Eu preciso olhar para essa cruz e entender que eu deveria estar nela, e compreender que eu deveria pagar pelos meus pecados, mas compreender que diante disso existe um Deus que nos ama de tal maneira que mandou alguém que foi pregado naquela cruz, que trouxe sobre o corpo dele todas as nossas transgressões, e ali naquela cruz ele entregou a vida dele para salvar e trazer de volta ao Pai o homem que Deus criou. Agora, esse processo de cruz, de morte, foi muito dolorido para Jesus, mas nós temos a grande certeza de que ao terceiro dia da sua morte, aquela cruz que ficou vazia no momento em que tiraram o corpo de Cristo e puseram num túmulo, as mulheres foram visitar aquele túmulo no terceiro dia, e elas foram naquele túmulo para ungir um corpo. Elas foram naquele túmulo com o olhar do homem, porque elas sabiam que Jesus tinha morrido e tinha sido colocado naquele túmulo. Mas no momento em que elas chegam naquele túmulo, elas encontram só a roupa do mestre colocada sobre a pedra. E por que que isso acontece? Vamos ler juntos? Por que procurai entre os mortos? Vamos juntos? Por que procurai entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, ressuscitou. Este é o Cristo que nós amamos. Este é o Cristo que nós queremos seguir, dar a Ele a prioridade na nossa vida,
ouvir as suas palavras e acatando o seu direcionamento, para que nós voltemos aos braços do Pai, porque Ele pagou pelo nosso pecado. Ele foi morto, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou dos mortos. E hoje nós não temos que nos virar para um determinado ponto para fazer as nossas orações, porque o Cristo que nós servimos está vivo e está aqui entre nós, querendo ocupar um lugar muito especial que se chama seu coração. Alguns aqui já ouviram Ele batendo a porta. Alguns aqui já compreenderam a beleza desse amor e já o convidaram para entrar na sua vida. Mas essa decisão, ela não tira você da vivência e da experiência da vida humana. Porque muitas vezes nós ouvimos uma pregação de um evangelho que é muito barato, um evangelho que é muito frágil nas suas relações. Nós ouvimos uma pregação de um evangelho do ter, de um evangelho do possuir, de um evangelho que esconde a cruz e mostra uma relação egoísta, aonde muitas vezes nem se fala em salvação de vidas, mas se fala de um emprego novo, de um carro importado, de um negócio que estava quebrado e agora está bombando. Não é este benefício que a cruz de Cristo traz a você. O benefício que a cruz de Cristo traz a você é a sua alma de volta aos braços do Pai. E como nós pregamos ontem no culto da juventude, quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, nós estamos vivendo a verdade do Evangelho. E quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, Ele vai atender às nossas necessidades. As nossas necessidades. Necessidades que nós não sabemos como dimensionar. Necessidades que nós não temos como medir se aquilo é, se não é, se aquele problema é ou não. É problema. Você tem um chefe que incomoda você, é um problema. E Deus, diante da sua busca, a pessoa dele, Ele vai atender a sua necessidade no tempo oportuno. Você tem um emprego e quer algo melhor, o Senhor vai trazer isso para você. Hoje alguém disse pela manhã: pastor, eu orei errado. Eu pedi a Deus para me dar um emprego numa escola X, Ele me deu. Só que quando eu comecei a trabalhar, eu vi que aquela escola X tem que trabalhar de domingo, agora eu não tenho mais tempo de vir para a igreja, não tenho tempo nossa, minha vida está um tumulto, eu não consigo mais um tempinho para vir na igreja, para orar e tal. Hoje eu consegui uma brechinha, mas tenho que sair correndo para ir para lá. Como é que é isso? É claro que Deus não está limitado a um culto no domingo. Você tem que deixar Deus agir na sua vida o tempo todo. E quem já assistiu o filme Deus Não Está Morto, a mensagem que os dois ministros trocam é que Deus é bom todo o tempo. E todo o tempo Deus é bom. Mesmo quando não parece. Quero convidar você a curvar a sua cabeça. Quero convidar você a pensar um pouco na última música que nós cantamos, quando conta a experiência de Lázaro.
A prioridade na vida daquelas irmãs de Lázaro, com certeza, era a pessoa de Cristo. E no momento em que os problemas acometem a saúde de Lázaro, aquelas mulheres vão até Jesus, mostrando que confiavam nele, declarando que a prioridade ali era o relacionamento com ele, e disseram para ele: mestre, o teu amigo, o nosso irmão, não está bem de saúde. E Jesus disse que iria até lá. Na ótica humana, aquelas mulheres erraram, porque quando elas confiaram na presença imediata de Jesus, elas não encontraram essa presença imediata. Jesus apareceu no lugar, no vilarejo, 4 dias depois que Lázaro havia morrido. Queridos, quando Deus criou o homem, Deus criou o homem para adorá-lo. O pecado entra na vida do homem e afasta o homem de Deus, e Cristo vem para trazer o homem de volta. Nesse meio de caminho, nós todos estamos sujeitos a passar por provações. E aquelas 2 irmãs e a família que tanto amavam a Jesus, quando o veem chegando perto, elas talvez tenham dito entre si: ah, olha a hora que aparece. Nem deu atenção, não priorizou o nosso pedido, demorou para chegar e o nosso irmão morreu. Se você já pensou isso de Deus, eu convido você nesta noite a refletir no grande amor que Cristo tem por você. Amor que o levou a uma cruz para pagar o seu pecado. E quando Jesus se aproxima daquelas mulheres, elas em lágrimas dizem para ele: o nosso irmão morreu. Se tu estivesses aqui, Senhor, temos certeza que ele não morreria. Mas o Senhor atrasou, o Senhor chegou depois, e agora, há 4 dias, ele está morto. Você já chegou nesse ponto com Deus? De dizer para Ele que o que você quer, o que você esperava, não saiu do jeito que você imaginava? E talvez você até seja tentado a ter a sua fé abalada. Eu pedi e Deus não me deu, Ele não me ama. Não, Deus te ama e já provou esse amor. E ao se aproximar daquelas irmãs, Jesus chora com elas, mas Ele chama e pergunta: onde vocês o colocaram? E elas foram e mostraram onde Lázaro estava. A música diz que os sonhos de Lázaro também foram sepultados. A música diz que na ótica de Lázaro colocaram uma pedra, que agora ele estava no leito de morte, estava na escuridão da morte.
Mas o Salmo 23 diz que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. E você precisa crer nessa verdade, meu irmão. Se você está passando por problemas, se você está passando por dificuldade, saiba que mesmo diante da dificuldade, mesmo dentro do problema, mesmo em meio à turbulência, o Senhor está sim com você. E o que Ele quer resgatar prioritariamente é a sua alma. Lázaro morreu, mas Jesus chegou ali e disse: tirem a pedra. Não interessa se vai cheirar mal, tirem a pedra. E as pessoas, até achando que aquele ato seria um ato sem nenhuma relevância, vão lá e tiram a pedra. E o Senhor da vida, o Senhor da glória, Ele chega diante daquele túmulo de morte e Ele diz: sai. E Lázaro saiu com vida, ainda envolto nos panos, a ponto de Jesus dizer: tirem as ataduras e deem de comer a este homem. Esse é o Cristo que nós servimos, o Cristo que pode sim mover céus e terra, mas o Cristo que lá na cruz, quando orou por si, disse: Pai, se for possível, me tira dessa. E o sofrimento dele no momento dessa oração era tamanho que o seu rosto gotejava gotas de sangue. E para esta oração que o filho fez ao pai, o pai disse: não, eu não vou tirar você dessa, porque a morte precisa ser vencida, o homem precisa ser resgatado, e a cruz é onde isso vai acontecer. E Jesus disse: não seja a minha vontade, mas a tua. Que este seja o seu desejo também, mostrar ao Senhor o que incomoda o seu coração, mas confiar que a resposta a gente nem sempre pode determinar que seja esta ou aquela. A prioridade é confiar e amar o Cristo que deu a vida dele em nosso favor. Buscar a Ele no primeiro lugar, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas. Eu quero convidar você nesta noite a rever o seu coração, a dar uma vasculhada, mas com certeza nem precisa muito esforço, porque o Espírito Santo já deve estar mostrando para você quais são aquelas áreas que você precisa colocar diante dele, quais são aquelas áreas que você precisa chamá-lo e mostrar onde estão. Senhor, Lázaro está dentro daquele túmulo. Senhor, os meus problemas estão atrás daquela pedra, estão tentando sepultar a minha alegria ali dentro, estão tentando sepultar os meus sonhos ali dentro. Se for da tua vontade, ó Pai, tira e dá vida. Mas se não for, que a minha vontade de fazer a tua vontade prevaleça, e seja o que for que acontecer na minha vida, eu continuo olhando para o alto,
e dizendo: Tu és o meu Salvador, em Ti confio. Quero convidar você a colocar esse problema diante do altar do Senhor. E a forma de colocar esse problema diante do altar do Senhor, eu quero que você se coloque de pé. Você não precisa dizer qual é o problema. O Senhor conhece. E no momento em que você se colocar de pé, você está dizendo: eu dou prioridade sim ao Deus que eu amo. Aconteça o que for na minha vida, eu não quero abrir mão de andar com o meu Deus. E se você sente que a pedra que está diante de você é muito grande, aí eu quero também aumentar o seu desafio. Eu quero convidar você a vir aqui à frente, para que a gente ore por você. Aí, podem parar aí mesmo. Isso. Assim, não, tá bom, pode chegar assim. Isso. Quem mais quiser que a gente ore, vá se movimentando assim. A gente não conhece o tamanho do problema desses que vieram, mas uma coisa a gente sabe: o nosso Deus é poderoso e vai fazer a vontade dele. Eu quero convidar a igreja toda a se juntar a estes, mas se juntar assim de frente. Vem quem está aqui na frente, fica de frente para eles. Quem está do lado, fica de lado. Vamos cercar esses que vieram aqui à frente. Pode vir Lucinha aqui na frente, Tatá, Vines. Eu quero que a gente cerque. O pessoal que está no fundo, vem desse lado aqui, ó. Vem desse lado e entra aqui no banco para cercar esses irmãos. Agora eu quero que cada um de vocês que achou que a sua pedra é grande, eu queria que você abrisse os olhos agora e olhasse ao seu redor. Olha ao seu redor, vira assim, ó. Olha ao seu redor. Sabe o que é isso? É um povo de Deus que vai com você na dor, na alegria. A gente quer pular de alegria se a resposta for aquilo que a gente espera, mas a gente vai chorar com você se a resposta não for aquilo que a gente espera, porque a gente quer consolar o seu coração, a gente quer confortar a sua vida, mas acima de tudo, a gente quer mostrar o amor que o Senhor tem para com você nesse toque. Quem alcançar, toque esses irmãos, erga sua mão, toque neles. Quem estiver de longe, levante a sua mão na direção destes. Pai, nós queremos declarar que a nossa prioridade de vida é o Senhor. Nós queremos declarar nesse momento, ó Pai, que nós sabemos que o diabo tem tentado roubar a nossa alegria, roubar até a nossa fé, mas da mesma forma como o Senhor venceu naquela cruz e venceu o diabo e a morte, nós queremos nesta noite pedir que mais uma vez o Senhor mostre o seu poder no meio do teu povo, que nós possamos, ó Deus, consolar, confortar, andar juntos, chorar, nos alegrar com esses que se levantaram. Ó Pai, nós não sabemos o tamanho dessas pedras
que estão tentando sepultar esses sonhos, mas nós sabemos que o Cristo que pode removê-las, Ele é maior. Ó Pai, nós não sabemos o tanto de coisa que o diabo tem plantado no coração destes, mas nós queremos nesta noite pedir que o Teu Santo Espírito ajude a cada um deles a olhar para o alto e ver no Senhor um Deus que ama de tal maneira que mandou Jesus para consertar a nossa história. E ao entregar a nossa vida a Ele, nós sabemos que o Senhor vai fazer da nossa vida o que o Senhor quiser. Se for nos dar anos e anos ainda na Tua presença para fazer um monte de coisa, que assim seja. No entanto, se o Senhor desejar recolher a nossa vida, que assim seja. O apóstolo Paulo disse que morrer para o Filho de Deus é lucro, porque a morte para nós é a entrada no gozo eterno. Mas nós queremos, ó Deus, clamar pelo Teu poder, pedir, ó Pai, que cada um que se levantou possa encontrar a resposta que espera, a bênção que precisa, mas que nós em nenhum momento percamos a graça e a misericórdia do Senhor que aparece no momento em que nós intercedemos. Ó Pai, o maior ganho dessa igreja está nisto que está fazendo agora. O abraço, a intercessão, o sentir a dor um do outro. Ó Pai, muito obrigado por estas bênçãos. E derrama sobre nós a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor. E que nós possamos voltar, ó Deus, à Tua casa declarando as vitórias que o Senhor há de nos dar, declarando as pedras que o Senhor retirou do nosso caminho e que nos separavam do Senhor. Nós queremos ouvir do Senhor nesta noite. Vem para fora, viva, dê a mim o primeiro lugar na sua vida. É isso que a Tua igreja quer, e é assim que nós oramos hoje e sempre, no nome do Cordeiro que tirou o pecado do mundo, Cristo Jesus, o que venceu a morte e vive hoje no nosso meio. É no nome dele que oramos, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Agora que você orou, abrace o seu irmão, diga a ele o quanto você vai orar pela vida dele.